Boa noite, caro amigo, cara amiga que nos acompanha todas as quintas-feiras, aqui pela São João Paulo II, Web TV Foz do Iguaçu. Nosso projeto de evangelização, em unidade com a Pascão e o grupo de oração São João Paulo II, que criaram essa bela iniciativa, a partir da qual nós vamos tendo a oportunidade de nos encontrar semanalmente, conversando sobre os passos, sobre os compromissos, sobre a vida da igreja. Por isso o nosso programa Ação Pastoral, a vida da igreja, naquilo que ela vai acontecendo, naquilo que ela vai propondo, para que juntos a gente viva a nossa missão de evangelizar. Palavrinha vermelha que está bem forte aqui no nosso plano diocesano da ação evangelizadora, que vai guiando a nossa ação, que vai nos conduzindo. E além desse projeto de 4 anos que nós assumimos em nossa diocese, nós vamos tendo as outras necessidades corriqueiras, né, da vida da igreja, os encaminhamentos que vão acontecendo, e a gente vai tendo a oportunidade de conversar aqui sempre. Convido você, né, a compartilhar pelas suas redes sociais, né, curtir, comentar. Agradeço desde já as pessoas que aceitaram o desafio na quinta-feira passada de colocar lá nos comentários do nosso programa alguma situação interessante, bonita, que guarda no coração, né, da sua relação, do seu contato com o nosso querido bispo Dom Laurindo, que partiu, né? E assim a gente vai construindo, né, a nossa vida, essa nossa relação bonita de convivência e de compromisso com a igreja. No início desse ano, o Papa Francisco nos lançou um novo desafio. Nós já conversamos que ao longo desse ano está acontecendo o ano de São José, né? Nós voltaremos a conversar provavelmente daqui uns dias, dia 18, véspera do dia de São José. Nosso programa será voltado para esse grande santo, para essa grande motivação que nós temos ao longo desse ano de 2020. Mas o Papa Francisco nos convidou a mais um desafio ao longo desse ano. Nós temos aqui diante de nós a Sagrada Família. Sagrada Família é essa experiência bonita de fé. E como nos recordava o nosso bispo Dom Sérgio, na introdução do nosso 14º Plano da Ação Evangelizadora, ele dizia: no centro dos projetos do nosso plano devem estar os anseios e os apelos das famílias, verdadeiro tesouro da igreja, e as novas periferias, principalmente as existenciais. É justamente a partir dessa motivação e como um passo bonito de preparação para o 10º Encontro Mundial das Famílias, que acontece em junho de 2022, que o Papa Francisco nos convida a partir do dia 19 de março também, aproveitando essa festa tão bonita de São José, esposo de Maria, né, contemplando a sua fidelidade, o seu amor, o seu cuidado pela Sagrada Família, a vivenciarmos o ano da família Amoris Laetitia. Amoris Laetitia é um documento que o Papa Francisco escreveu há 5 anos. Né? No dia 19 de março ele completa 5 anos. Esse documento nasceu dos 2 sínodos, um extraordinário e outro ordinário, sobre a família, onde a igreja conversou, os bispos, a partir, né, dos relatórios, dos questionários, das sugestões que vieram, né, das equipes de pastoral familiar de toda a igreja, que se pronunciaram sobre como a igreja deve viver a sua relação com as famílias, quais são os anseios, quais são os gritos, quais são as dificuldades, como continuar colocando a Sagrada Família como grande exemplo e modelo na vida de fé da nossa igreja. E justamente por isso, uma das motivações da instituição do Ano da Família Amoris Laetitia é justamente isso, que a gente se volte de novo para esse belo documento, Amoris Laetitia. Tivemos a oportunidade há 5 anos de ir acolhendo, de estudar, de conhecer nas paróquias, nas pastorais, de modo especial, os movimentos que trabalham com a família. Mas nesse ano nós queremos novamente aproveitar essa oportunidade, assumindo então juntos esse compromisso. Já conversamos sobre esse tema no último dia 20 de fevereiro, no nosso Conselho Diocesano da Ação Evangelizadora, onde apresentamos algumas propostas, alguns passos. E agora, no programa dessa noite,
nós vamos conhecer um pouquinho. Você pode ter acesso aí pela internet, né, conhecendo melhor esse projeto, lendo, né? E aqui nós vamos conversar sobre alguns pontos importantes para que você esteja por dentro, né? Já que a grande finalidade do programa é justamente esse, que você conheça como a igreja está caminhando, né? Quais são as perspectivas, quais são os apontamentos que ela vai lançando, seja para o trabalho da coordenação de pastoral da diocese, das paróquias, das pastorais e movimentos, mas sobretudo de cada um que é parte da comunidade, que é parte da igreja. No dia, como eu dizia, 19 de março, então, a igreja comemora 5 anos do lançamento dessa exortação apostólica. Nesse ano, né, o Papa quer celebrar, então, esse momento. Estava marcado para esse ano esse 10º Encontro Mundial das Famílias, mas ele precisou ser cancelado. Por isso, o ano é nesse ano e no ano que vem, né, que nós vamos vivenciando essa experiência do Ano da Amoris Laetitia. Esse ano é uma iniciativa do Papa Francisco, que pretende chegar a todas as famílias do mundo através de várias propostas de caráter espiritual, pastoral e cultural, que podem ser implementadas em paróquias, dioceses, universidades, movimentos eclesiais, associações familiares. Ou seja, não é apenas um projeto da instituição da igreja. O Papa Francisco nos convida a ir além, a envolver as famílias. É por isso, as iniciativas que serão propostas e que vão sendo assumidas, elas têm de um lado esse caráter institucional, de serviço pastoral da igreja, de cuidado, de outro, oferecer oportunidades para que a própria família, a partir das iniciativas que logo a gente vai conhecer, possa verdadeiramente olhar para si mesma, cuidar de si mesmo, reconhecer-se que a nossa comunidade é uma família de famílias. Essa bonita expressão que ele coloca no número 88 do documento. É assim que ele diz: a família merece um ano de celebrações para que seja colocada no centro da solicitude pastoral e da atenção de cada realidade pastoral e eclesial. Colocar a família no centro, né? Cuidarmos uns dos outros, né? Já que o tempo da pandemia tem nos provocado seriamente a essa situação, a esse cuidado, né? E assim, então, aparecem os objetivos. Alguns passos importantes. O Papa nos coloca 5 que ele pretende, ou que ele nos convida a vivenciar. O primeiro, difundir o conteúdo da exortação. É extremamente bonito o processo, a caminhada que o Papa faz nesse documento, né? Ressaltando a realidade, né? No primeiro capítulo nós temos a luz da palavra, né? A nossa atenção à família não é apenas para resolver problemas, mas é para iluminá-la. Depois, a realidade, os desafios no capítulo 2. O olhar fixo em Jesus, a vocação da família, o chamado que ele faz, né, a vivermos juntos, a estarmos juntos, os exemplos que ele nos dá. Aí, o documento dedica o capítulo 4 e o capítulo 5 para falar do sacramento do matrimônio, né? Tocar nesse assunto, repropor, né? Meditar, conversar sobre a importância, sobre a beleza, sobre como cuidar das pessoas que deram o seu sim e vivem no dia a dia as dificuldades e as alegrias de um matrimônio. Depois do capítulo 6, algumas perspectivas pastorais, alguns cuidados, algumas atenções que precisamos ter como igreja, né, como nos organizarmos para viver esse cuidado e essa atenção. O capítulo 7 se dedica a reforçar a educação dos filhos, a grande vocação da família nessa fazer com que o amor seja fecundo, né, acontece justamente no cuidado, na educação dos filhos, não apenas numa perspectiva de fé da igreja. Nós usamos constantemente uma expressão muito forte, que a família é a célula primordial da sociedade. Uma sociedade que não cuida das famílias está fadada ao fracasso, vai se perdendo, vai vivendo de resolver problemas, porque não há convivência, porque não há unidade. E no 8º capítulo, o Papa usa algumas expressões bastante fortes aqui: acompanhar, discernir,
e integrar a fragilidade. São sugestões que os bispos refletiram e que o Papa nos convida a assumir de forma mais intensa para cuidar justamente das famílias, das pessoas que não conseguiram viver plenamente o seu sim. Mas nem por isso deixaram de participar da igreja, nem por isso deixaram de viver a sua fé. Pelo contrário, talvez em tantas situações sejam exemplos ainda mais vivos de que a família é importante. São pessoas que não se deixaram levar pelo problema de não ter dado certo, mas que buscaram, que encontraram outras pessoas, que vivem de novo a experiência familiar agora, mesmo não tendo ainda a graça do sacramento do matrimônio. Algumas situações talvez nem poderão ter, porque seu matrimônio foi válido, mas muitos procuram, toda a instituição dos tribunais diocesanos para cuidar desses casos e ajudar as famílias de fato a resolver suas pendências do passado e poderem continuar e fortalecer-se ainda mais nessa vida nova, com a nova família que possui. E por último, no capítulo 9, espiritualidade conjugal e familiar, algumas atitudes, algumas luzes, que no final o Papa lança a cada um de nós, para que como igreja vivenciemos essa experiência. Então será uma oportunidade de estudar de novo, de conhecer, de nos debruçarmos de novo, já que, e esse é um elemento importante que a gente não precisa esconder de ninguém, existe muita gente que não aceitou esse documento, que acha que as coisas devam ficar como estão mesmo, e cada um que se vire, cada um que seja coerente, cada um que se vire com aquilo que aconteceu. O Papa nos convida a pensar e perceber que isso não é ser cristão. Diante dessas críticas, nós temos a oportunidade de novo, de agora, com mais sobriedade e serenidade, refletirmos sobre essas questões. Até por isso que o segundo objetivo da instituição desse ano é anunciar que o sacramento do matrimônio é uma dádiva, ou seja, é um presente que Deus dá a um homem e a uma mulher, e contém em si uma força transformadora do amor humano. Mostrar que o amor de fato se compromete e acontece na vida e dá sentido a tudo aquilo que a gente faz. Tornar as famílias protagonistas da pastoral familiar. Pastoral familiar não apenas como um grupinho de pessoas que fazem alguns serviços aqui e ali, mas de fato como algo que envolve, que dá vida à comunidade, que envolve as famílias no seu papel, no seu testemunho, na missão evangelizadora da igreja. Um quarto objetivo, muito sugestivo e necessário nos tempos de hoje: conscientizar os jovens sobre a importância da formação à verdade do amor e ao dom de si, com iniciativas a eles dedicadas. Ou seja, quando se fala da vocação sacerdotal, da vocação religiosa, sempre se fala de um tempo, de um processo de preparação. E às vezes a gente trata o matrimônio ou a vida de família como algo que acontece ocasional e naturalmente. Quem não vai ser padre e não vai ser irmã religiosa vai casar. Mas nem todos têm vocação ao casamento. Nem todos estão preparados para assumir o dom da sua vida, partilhá-la com uma outra pessoa e ali serem fecundos do amor, abertos à fecundidade dos filhos, comprometidos em ser um sinal de amor, de convivência na vida da igreja e do mundo. Por isso o Papa chama a atenção. Precisamos dar essa atenção aos jovens. E o quinto objetivo, ampliar o olhar e a ação pastoral da pastoral familiar, para que se torne transversal. Ou seja, pastoral familiar não apenas como um encontro de preparação para noivos, ou alguns encontros com casais de segunda união, ou outras iniciativas belíssimas que existem na vida da igreja. Mas não só isso. O cuidado da família estar no centro, como o próprio Papa disse, como o nosso bispo tem chamado a nossa atenção constantemente. A atenção, o cuidado com as famílias deve mover-nos em tudo. Se nós vamos cuidar dos jovens, nós vamos cuidar porque apenas como um grupo isolado dentro da comunidade ou da sociedade. Eles são membros de famílias,
podem evangelizar a sua família, né? Devem ser evangelizados pela sua família. São relações de troca, de convivência, de envolvimento, de acolhimento nas nossas comunidades, né? De cuidado com eles. Nós tivemos no dia de ontem a reunião geral do clero e uma das preocupações do Padre Alberto, que é o assessor da Pastoral Juvenil da nossa diocese, que tem dedicado a sua vida nessa missão, ele chamava a nossa atenção de que esse tempo de pandemia, né, tornou ainda mais vivos, né, mais intensos e mais dolorosos os problemas e as dúvidas e as dificuldades enfrentadas pela nossa juventude. E esse é um elemento importante que nós não podemos perder de vista. Pastoral familiar que vai acompanhando, que vai vivenciando toda essa experiência. Serão realizados fóruns, vídeos, formações, atividades culturais, testemunhos de vida. E dentro dessa realidade da pandemia que a gente vive, todas essas iniciativas serão oferecidas online. E na medida em que pudermos, né, presencialmente vivenciar essas experiências, elas serão vivenciadas. Temos até junho de 2022, né, para celebrar, para cuidar disso, né? Além disso, o Papa apresenta de forma muito concreta, né, 12 passos para caminharmos com as famílias. Provocações que ele nos faz para agirmos de forma concreta na realidade eclesial. Fortalecer a formação da preparação ao matrimônio. Nós já assumimos, estamos renovando, reafirmando, né, enchendo de novo vigor todo esse trabalho das nossas paróquias de preparação e cuidado com as pessoas que querem viver a sua preparação para o sacramento do matrimônio, de forma personalizada, acompanhando esse novo jeito que nós vamos assumindo como um jeito de aproximar, de envolver, de atrair a comunidade. A segunda ação, o segundo aspecto importante, né, desse projeto, fortalecer a pastoral de acompanhamento dos esposos. É um elemento bonito que nem sempre a gente se dá conta, né? Às vezes a gente gasta tanta energia nas comunidades, nos nossos trabalhos, para atender situações de crise, situações de dificuldade, e acaba concentrando toda a nossa energia e tempo nessas situações. Mas às vezes nos descuidamos de cuidar das famílias que estão ali, na convivência diária, né? Meu pai trabalhava, né? Eu trabalhava também, né? Lá na agricultura, e às vezes o milho estava bonito, mas a gente aplicava a ureia, né? Para que ele ficasse ainda mais vigoroso, né? Talvez seja uma oportunidade que o Papa está nos dando, de que de fato a gente, mesmo naquelas famílias que estão firmes, a gente pense em iniciativas para cuidar delas, para que elas vivam a alegria do amor, como de fato é o nome desse documento. Organizar encontros para os pais sobre a educação dos filhos, envolvimento, o acompanhamento da catequese, é um elemento, é uma sugestão que já vem sendo colocada em prática. O subsídio catequético que nós usamos em nossa diocese, que é o Crescer em Comunhão, ele traz, né, ao longo do ano 4 ou 5 encontros para os pais dos catequizandos, né, encontros nas quais os pais também vão se envolvendo e vão participando da caminhada, vão vivenciando essa experiência. Além disso, tantas outras iniciativas. Promover encontros de reflexão e debate sobre as belezas e as dificuldades da vida familiar. Conversar sobre o assunto. Conversar sobre como ser famílias. Às vezes a gente, o bicho gente, como eu sempre digo, ele é sempre meio marrento, né? Às vezes a gente, por alguma impressão, por achar que o outro está pensando isso ou aquilo, a gente corre o risco de ir se afastando, né? Às vezes a gente briga por pouca coisa. É o tempo de a gente sentar juntos e partilhar as dores, as angústias, as alegrias, de cultivar a vida, de gostar de estar juntos, de encontrar formas de estar juntos, e não apenas no mesmo lugar, né? Vencer a tentação, né, de a gente estar conectado, mas distanciado. Momentos especiais. Uma quinta iniciativa sugerida pelo Papa: intensificar o acompanhamento dos casais em crise. É uma preocupação grande que já vem sendo conversada, né?
Se uma família tem necessidades financeiras, porque perdeu o emprego, porque vive, né, na pandemia muitas situações dessas, faltou comida, facilmente a gente mobiliza a comunidade, cada um traz 1 quilo de alimento e a gente rapidamente consegue suprir aquela necessidade. Se, né, precisa de uma cama, precisa de algo, né, especial para cuidar de um doente que apareceu, a comunidade se mobiliza e se organiza. Mas e os casais em crise? Crise conjugal, crise de convivência. Se eles nos procuram, o que nós temos a oferecer? Como a comunidade vai acompanhar, vai ir ao encontro? É preciso pessoas preparadas para isso, imbuídas desse espírito bonito de ir lá, de escutar, de acompanhar, né, de intermediar conversas. É uma proposta significativa. Inserir casais de esposos, a 6ª sugestão, nas estruturas diocesanas e paroquiais para configurar a pastoral familiar. É um tempo de tornar visível a necessidade desse trabalho, envolver mais gente, convidar mais pessoas. Desafio bonito, grande, exigente. 7º, promover nas famílias a sua natural vocação missionária. Nós não precisamos ficar falando no microfone que a família é importante. Nós podemos enxergar com os olhos na família do vizinho, na família do irmão, né, na família, né, da gente, o testemunho bonito. Mostrar que vale a pena ser família. Esse é o grande desejo, a grande motivação, e é com isso que a gente vai motivando os filhos, motivando os jovens, motivando as crianças a ser família também. Uma preocupação com os idosos. Desenvolver uma pastoral dos idosos que vise superar a cultura do descarte e da indiferença, né? Que aquele sim dado no matrimônio seja de fato entregue e cuidado daquela outra pessoa por aquilo que ela é, não apenas por aquilo que ela faz. Qualquer um de nós vai ficar velho. Vale a pena que a gente pense nisso. Qualquer um de nós vai precisar de ajuda. Logo, logo. Talvez nem fique idoso para precisar de ajuda, para ter uma doença, para ficar inválido para o trabalho. E aí? Vamos descartar ou vamos ser descartados apenas porque não fazemos mais nada? É essa preocupação, esse espírito que está por trás. Muitos idosos abandonados, ou muita gente esperando que eles morram logo para que os filhos, como corvos, caiam por cima do pequeno patrimônio que os pais tiveram para dividir a herança. Quantos problemas, gente, por essa situação. Quanta indiferença. 9, envolver a pastoral juvenil, ou seja, aquela iniciativa lá de trás, envolver os jovens, situações, conversar sobre a castidade, sobre a beleza do amor, sobre a fidelidade, sobre o uso dos meios de comunicação, sobre como discernir as informações que a gente recebe no dia a dia. O 10º, preparar e promover o 10º Encontro Mundial das Famílias. É uma iniciativa que esse ano quer fazer. Lançar iniciativas de acompanhamento e discernimento para as famílias feridas. Ajudá-las a descobrir, realizar a missão que tem em sua família e na comunidade a partir do batismo. E a 12ª, organizar nas paróquias e comunidades grupos de aprofundamento sobre Amoris Laetitia. Como eu dizia antes, estudar de novo, retomar esse belíssimo documento, né? Nas paróquias que eu passei, nós fizemos essa experiência, na escola paroquial, foi belíssimo, né? Como, né, às vezes a gente ouve falar daquilo que o Papa pediu, daquilo que o Papa ensinou, e nem sempre a gente vai ler, vai conhecer o documento. O documento está ali, né, nas livrarias, né, ou a comunidade, o grupo pastoral, o grupo de família pode pedir na secretaria paroquial, né? Nossas secretárias têm acesso às livrarias, às editoras, para fazer o pedido e disponibilizar o material, né, para vocês. Tem na internet para a gente baixar e ler no smartphone, imprimir, né, tirar cópias. A gente dá jeito para tanta coisa. Por que para as coisas da fé, para as coisas do estudo, na vida de fé, a gente arruma tanta dificuldade?
ou a gente cria tantos empecilhos, não dá porque isso, porque aquilo. É verdade que temos uma série de compromissos, de atividades, mas se a gente quer, a gente arruma tempo. Daquilo que é prioritário, a gente consegue colocar, né, no centro das nossas atenções. A partir, né, dessas provocações que o Papa nos fez, a equipe de pastoral da Diocese, assim como partilhando com o Conselho Diocesano de Pastoral, assumimos 3 atividades. Né? Se vocês se recordarem e derem uma olhadinha de novo depois no programa, vocês vão ver que é uma série de coisas. Nós assumimos 3. Dentre as que estão ali, cada uma delas tem sua importância, mas 3 assumimos com um empenho maior. Primeiro, nós temos sempre um momento especial de valorização da família, que é a Semana da Família em agosto. Essa temática vai fazer parte, assim como o ano de São José que nós estamos vivendo, como uma forma de tornar mais conhecido esse documento Amoris Laetitia, como pensar, como promover as nossas famílias. Uma segunda iniciativa, divulgação do documento com estudos e das propostas que já vêm prontas, que é o repasse, que é postar ali no Facebook da paróquia, da diocese, no site, né? E a partir e o terceiro ponto, recuperar a missão da pastoral familiar em 2 dimensões importantes. A primeira delas, preparação aos noivos, né? Nossa diocese reassumiu de forma muito intensa na assembleia do ano passado, como nós vemos aqui nas proposições, nós temos a proposição número 6, assumir a formação da pastoral familiar e dos agentes para fazer a catequese matrimonial. A partir dessa nova proposição, que já não é tão nova assim, já fazem 5 anos que na Igreja do Brasil vem sendo proposto, na nossa diocese algumas paróquias têm assumido, outras não. Agora é compromisso da Igreja, é compromisso da diocese, preparar, estudar, conhecer o material e organizar o trabalho na paróquia. E um segundo, que eu frisava agora há pouco, né, intensificar o acompanhamento de casais em crise. Né? São essas 2 dimensões importantes que nós somos chamados a assumir, né, na reorganização da pastoral familiar. Além do que, nós temos a oportunidade dos cursos online, né, de conhecer, de estudar, de vivenciar, que a gente pode procurar. Né? Depois a gente posta nos comentários aqui do nosso programa à noite, para que você, ao assistir, possa também, né, ter acesso a essas oportunidades de formação, de estudo, de conhecimento. E assim a gente vai vivenciando esse ano da família Amoris Laetitia, que será aberto então no dia 19 de março, né? E se encerra no dia 26 de junho do ano que vem. Cerca de 1 ano e meio que nós teremos a oportunidade de ir vivenciando, né, essas iniciativas aqui sugeridas. Assim que a gente tiver mais novidade, nós vamos trazer até você aqui pelo programa Ação Pastoral. Quero externar meu agradecimento à Kids Love, né, a empresa que patrocina, que acompanha e que dá condições para que esse programa, com toda a estrutura aqui da Web TV, possa ir ao ar. E quero convidar você, né, que nos acompanha, que vai percebendo a importância e a necessidade, né, desses espaços de formação, de informação, de estudo e de espiritualidade. E a Web TV tem cada dia mais, né, oferecido essas oportunidades. Nós temos a chave Pix, que está aparecendo aí na sua tela. Se você, com generosidade, quer fazer a sua colaboração espontânea, para que todos os trabalhos da Web TV possam de fato acontecer com sua estrutura, com pessoas preparadas para, né, produzir todo esse material, né, faça a sua colaboração. Vale a pena lembrar, né, toda a sua doação, né, não é revertida, não é usada para pagamento do Padre Fábio, do Ricardinho, do Padre Nivaldo, do Dom Sérgio, que são as pessoas que fazem o programa. Né, todas as suas doações, os patrocínios dos nossos programas são utilizados justamente, né, na organização do espaço, né, no material e equipamentos que são necessários, nos profissionais que estão por trás das câmeras,
né, que dedicam a sua vida, dedicam o dia todo aqui de trabalho, às vezes até a noite, para concluir o trabalho, concluir a edição dos programas e poder fazer chegar até você um programa de qualidade. Apoie então essa iniciativa bonita e importante da nossa diocese, que desde o final de agosto, ou melhor, final de julho do ano passado, né, vem trazendo até você essa oportunidade bonita de evangelização. Agradeço a sua companhia nesta noite do dia 4 de março, tempo da quaresma. Vamos continuando com firmeza. É verdade que estamos num tempo de restrições mais intensas novamente por causa da pandemia que nós estamos vivendo. Mas vamos aproveitar dessas oportunidades, vamos rezar em família. Se você não pode ir às celebrações, porque nós temos a restrição da quantidade de pessoas que podem presencialmente celebrar, sente em família, organize, tire esse tempo. O mesmo tempo que você iria para a comunidade, organize o seu altar ali em casa, não é? Sente com a sua família, reze juntos, acompanhe a sua comunidade. Todas as nossas paróquias têm se esforçado em organizar a Pascom, em levar até você a celebração da sua comunidade. Participe com o seu padre, com a sua comunidade, com a sua igreja. Será um momento profundo e bonito de comunhão que irá nos ajudando a viver a nossa preparação para a Páscoa. Obrigado por sua companhia. Que o Deus da vida, que se mostrou presente, que esteve no nosso meio, vivenciando a experiência humana na Sagrada Família, te acompanhe, te guarde e te abençoe. Boa noite. Obrigado por sua companhia nesta noite.